Graça e paz, meus amados e minhas amadas. Quero ministrar a palavra de Deus ao teu coração. A palavra de Deus fala de um homem chamado Saulo de Tarso. Este homem era perseguidor do povo de Deus. Qualquer pessoa que pregasse o evangelho, Saulo matava, tirava a vida. Então chegou um momento que Jesus teve um encontro com ele. Saulo estava com os seus guardas, e então ele caiu do cavalo. E uma grande luz se estendeu sobre ele. Que luz era essa? Era Jesus, que tinha aparecido para Saulo. E ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele disse: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E desde então Saulo saiu daquele lugar totalmente cego. Ele não enxergava mais nada além da escuridão. Quantos de nós estamos assim? Cegos pelo pecado, pela incredulidade e pelas nossas vontades que são maiores do que a vontade que temos que fazer, que é a de Deus. Então eu quero te dizer que Saulo de Tarso, aleluia, ele ganhou um novo nome. Ele se arrependeu e ele se tornou um Paulo. Ananias visitou Saulo de Tarso, impôs-lhe as mãos nos seus olhos, e ele era para Deus um vaso escolhido para anunciar a sua palavra. Mas precisou Saulo de Tarso, aleluia, ele ser conduzido a este deserto de escuridão, para ele poder servir a Deus. Porque da forma que ele estava fazendo errado, ele estava perseguindo o povo de Deus, o povo que anunciava a palavra de Deus. Quantos de nós estamos assim, mortos espiritualmente, dentro da escuridão dos nossos orgulhos, dentro da escuridão dos nossos egos, e não estamos enxergando que as nossas vontades estão sendo muito maiores e priorizadas na nossa vida do que a vontade de Deus. Saulo precisou ter esse encontro com Jesus para que Jesus mostrasse a ele que ele estava perseguindo, não era o povo de Deus, mas ele estava perseguindo o próprio Jesus. Aleluia! Quantas vezes eu e você somos perseguidos por pessoas que acreditam que nós não temos que nos calar a voz de Deus na nossa vida? Quantos de nós somos perseguidos porque nós nos vestimos diferente? Nós pregamos o evangelho, nós anunciamos que Jesus está voltando e as pessoas nos consideram como loucos. A palavra de Deus fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que não creem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É o poder de Deus manifesto na minha e na tua vida. As pessoas podem olhar e dizer: olha lá, ela está falando que Jesus está voltando. Eu já ouvi isso em algum lugar, eu já ouvi isso em outro lugar. Isso é conto de carochinha, mas não é conto de carochinha não. Você tem que cair do cavalo como Saulo para que Deus mostre que ele está voltando. Não é preciso isso não, meu amado e minha amada. Não é preciso que eu e você caia do cavalo e Deus nos segue com a escuridão. Nos permita entrar no deserto de escuridão como Saulo atravessou o deserto de escuridão, onde ele não enxergava nada. E ele teve aquele momento íntimo com o Senhor e se arrependeu. E Deus escutou o seu clamor. Porque Deus, ele conhece o nosso profundo e o nosso oculto. Então Deus, ele conheceu o profundo e o oculto de Saulo e ele percebeu que já era tempo de tirar as escamas dos olhos de Saulo e trazer a ele a luz aos seus olhos, para que ele servisse a Deus em espírito e em verdade. Porque para Deus, Saulo, que se virou um Paulo, era vaso escolhido. Eu e você somos vasos escolhidos do Senhor. Podemos ter lá atrás um passado, como Saulo teve, mas somos vasos escolhidos. Somos vasos ornamentados, cheios do azeite de Deus, para transferir a todo aquele que está incrédulo, que não está vendo, que está com a venda espiritual e não está enxergando a palavra, não está enxergando a verdade. A gente tem que ser sal e dar sabor à vida dessas pessoas. Temos que exalar a vontade de Deus na vida dessas pessoas, não a minha e a tua vontade, mas a vontade de Deus. Sejamos como Paulo, que a partir do arrependimento ele começou a servir ao Senhor.
Em todo lugar que Saulo ia, ele era dirigido pelo Espírito Santo, que lhe avisava que ele ia passar por tribulações e por perseguições. Mas ele sabia que aquilo era seu chamado, que mesmo que ele passasse por perseguições, mesmo que ele passasse por calúnia, mesmo que ele fosse preso, aleluia, mas ele estava sabendo que ele era um missionário, que ele tinha que exercer a vontade de Deus. Ele era um perseguidor, mas ele se tornou o perseguido. Porque quando eu e você estamos semeando a palavra de Deus, somos perseguidos, somos caluniados, somos retratados de uma forma errada. Mas eu e você tem que continuar semeando, porque é semeando no coração das pessoas que no tempo certo a gente vai regar uma grande colheita. Uma colheita de vidas que não conheciam a Deus, mas através da tua vida, que exala a essência de Deus, pessoas foram ganhas. Paulo conseguiu vidas através do testemunho dele, porque ele contou o testemunho dele. Aonde ele ia, ele contava o testemunho dele. E você? Qual é o teu testemunho? Você é um perseguidor ou é um perseguido? Qual dos dois você é? Mas não tem problema, você é vaso escolhido. E quando Deus te escolheu, Ele sabia a responsabilidade que Ele ia colocar nas tuas mãos. Deus vai fazer de você um vaso escolhido. Você já é vaso, mas Deus vai te aprimorar mais ainda. E você vai exalar o azeite e a essência do Deus verdadeiro na vida das pessoas. E muitas vidas vão ser ganhas através da tua vida. Guarda esta palavra no teu coração. Tira a venda espiritual dos teus olhos. Não precisa cair do cavalo não para servir a Deus não. Não precisa que Deus te leve ao deserto da escuridão, onde você não vê nada, não vê bonança, não vê pão, não vê salvação. Não precisa Deus fazer isso contigo não, meu amado e minha amada. Sirva a Deus com o coração adorador. Mesmo que falte comida na tua casa, mesmo que o problema esteja maior do que você realmente esperava, mesmo que você não esteja mais lidando com as coisas da sua vida, mas Deus está contigo nesta barca. Deus não abandona os seus. Creia tão somente nesta palavra. Amém?